porque a pressão cai ao levantarmos rapidamente e aumenta com o estresse. A preocupação do brasileiro com a hipertensão arterial tem razão de ser. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 pessoas sofre com a condição, popularmente conhecida como pressão alta. Mas é importante lembrar que a pressão alta, em algumas situações, não significa ter a doença. Ela varia ao longo do dia e pode aumentar ou diminuir de acordo com fatores como estar deitado ou em pé, relaxando ou em atividades. Nervoso ou tranquilo, a pressão é feita para variar de acordo com o ritmo circadiano, ou seja, ela tem um valor mais alto durante o dia e naturalmente tende a baixar à noite, quando vamos dormir, explica os estudos do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Antes de entender por que a pressão arterial sobe ou desce, em determinadas situações, é preciso compreendê-la. Ela nada mais é do que a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias, quando o coração bombeia o sangue rico em oxigênio e nutrientes para os vasos, que serão distribuídos para todos os órgãos e tecidos. Quando os músculos cardíacos se contraem em um movimento chamado sistole, ele injeta sangue com força para os vasos. Em seguida, ele relaxa e se enche de sangue, a chamada diástole. É por isso que na aferição da pressão arterial, o médico sempre observa a medida máxima, a sistólica, exercida durante a batida do coração, e a mínima diastólica, presente entre as batidas. A unidade de medicina utiliza o mmHg, milímetros por mercúrio. Em um indivíduo com 18 anos ou mais, os valores considerados ótimos são aqueles iguais ou menores que 120 por 80 mmHg, popularmente conhecido como 12 por 8. Quando a máxima e a mínima em repouso são iguais ou ultrapassam os 14 por 9, a pessoa é considerada hipertensa. Mas o diagnóstico só é fechado após pelo menos 3 aflições em ocasiões diferentes. O médico também pode pedir mais exames para ter certeza, como MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial, que mede a pressão a cada 20 minutos durante 24 horas, e os laboratoriais, como de sangue. Mas o que faz a pressão subir? Durante determinadas situações é comum e até esperado que a pressão arterial aumente. No exercício físico, por exemplo, o coração precisa bombear mais sangue para os músculos, aumentando a frequência cardíaca e influenciando também no aumento da pressão arterial. Mas isso é bom, pois o treino obriga o corpo a se adaptar às atividades físicas, tornando-se as paredes dos vasos sanguíneos mais elásticas e menos rígidas, o que vai reduzir a pressão arterial em repouso. Portanto, treinar com orientação de um profissional é ótimo e é recomendado até para quem sofre de hipertensão. Outra situação em que o ponteiro sobe é durante a sua situação de estresse, quando o corpo se prepara para lutar ou fugir de um perigo. É preciso de mais sangue nos órgãos envolvidos nessa ação. Nesse caso, a descarga de adrenalina disparada pelo sistema nervoso aumenta a pressão de forma transitória. O mesmo mecanismo acontece quando estamos com dor, situação em que a frequência cardíaca sobe junto com a pressão. A pressão subir nessa situação específica é comum e esperada e não significa que a pessoa é hipertensa. Mas o corpo precisa ser capaz de se adaptar para proteger e controlar isso, não deixando esse valor alto por muito tempo, que vai caracterizar a hipertensão. Dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido e sangramento nasal são sintomas que podem indicar pressão alta, mas nem sempre eles aparecem. Na verdade, é bastante comum as pessoas não apresentarem nenhum sintoma. E o que faz a pressão baixar demais? A condição mais comum ocorre quando saímos rapidamente de uma posição sentada ou deitada, a chamada
Hipotensão ortostática. Normalmente ela acontece, pois, por conta da gravidade, o sangue tende a acumular nas pernas. Para compensar e manter o fluxo sanguíneo, os vasos da região se constringem, mantendo o fluxo para a parte superior do corpo. Aí que levantamos, como as veias estão mais fechadas, o sangue encontra dificuldade em voltar a circular novamente nas pernas, para a cabeça. Em situação normal, o corpo costuma compensar isso com um mecanismo interno de autorregulação, mas se ela falha, a pessoa pode sentir tontura e até desmaiar. Outra situação bastante comum é a queda de pressão após passar muito tempo em ambientes fechados, quentes ou cheios de gente, ou mesmo ficar muitas horas em pé em uma mesma posição, conhecida como síndrome vasovagal. O quadro é caracterizado pela dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, queda na pressão arterial, por um estímulo errado do nervo vago, localizado na nuca e parte do sistema nervoso autônomo. Em todas as situações de pressão baixa, os sintomas que costumam aparecer são tontura, visão embaçada, vertigem, sudorese e algumas pessoas chegam efetivamente a desmaiar. Quando a pressão baixa é considerada fora do normal, baixo de 10/6 já é possível que a pessoa apresente sintomas e baixo de 8/4 já é um risco de vida. Quem pratica exercício físico regularmente costuma ter uma pressão um pouco mais baixa do que a normal 12/8 e conviver bem com essa medida. No entanto, há alguns casos em que a pressão pode cair subitamente, indicando algum problema de saúde. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e tchau e até o próximo.